Olha a Joyce aí, gente! Olha o Frota! Olha os irmãos Weintraub! O que esses nomes têm em comum é uma história política de aliança oportunista com Jair Bolsonaro, traição e derrota nas urnas. E eu não estou falando aqui de uma derrotinha qualquer, não. Joyce Hasselmann, por exemplo, teve 1 milhão, você ouviu certo, 1 milhão de votos a menos do que nas eleições de 2018. Mas vamos chamar a vinhetinha e daí eu falo melhor sobre isso. Eu me lembro, e você há de se lembrar também, de uma aguerrida Joyce Hasselmann esbravejando contra o PT na Jovem Pan. E me lembro principalmente da campanha de 2018, quando ela fazia questão de exaltar a sua proximidade com o presidente. Poderia estar com qualquer outro candidato. Eu optei. Eu estou com Jair Messias Bolsonaro. Porque eu serei a mulher forte ao lado do Jair Messias Bolsonaro. Sou Joyce Hasselmann, tô aqui do lado desse homem, ó, Jair Messias Bolsonaro, rodando esse estado e esse país pra gente mudar o Brasil de verdade. Conto com vocês. Mas daí o sucesso lhe subiu a cabeça e não demorou muito para Joyce Hasselmann se transformar numa das principais vozes de oposição a Bolsonaro. Aí você vê Joyce Hasselmann com o rosto todo ferido, falando que tinha certeza absoluta de que Bolsonaro tentaria um golpe de Estado. Eu não acredito na possibilidade de golpe, Carol. Eu tenho certeza dessa tentativa. Eu não tenho certeza do sucesso. Acho que ele não terá sucesso. Agora, da tentativa de golpe, sim. O rosto ferido, você há de se lembrar, era consequência de um grave atentado contra a deputada. A deputada do PSL afirma ter acordado caída numa poça de sangue na madrugada de domingo sem saber exatamente o que aconteceu. Uma nota do gabinete de Joyce afirma que exames constataram diversos traumas pelo corpo, incluindo fraturas na face e na coluna. Os médicos descartaram a possibilidade de queda acidental. Ela foi socorrida pelo marido, o médico Daniel França, que dormia em outro quarto. Bom, tudo se revelou uma balela. Reduzida a sua insignificância, Joyce perdeu espaço na imprensa, que passou 4 anos explorando a traição política daquela que já foi chamada de a encrenqueira de 1 milhão de votos. Joyce Hasselmann acabou se filiando ao PSDB, partido que ela, em sua fase ultra-bolsonarista, atacava. Candidata à reeleição por São Paulo, Joyce teve melancólicos 13 mil votos. 13 mil. 13. Será um sinal? E o Frota, hein? Ah, Alexandre Frota. Eu confesso para vocês que em 2018, ao ver Frota engajado pela eleição do presidente Jair Bolsonaro e defendendo pautas conservadoras, eu disse a um amigo que parecia que estávamos diante de um caso raro de redenção por meio da política. Afinal, Frota já tinha exercido profissões pouco respeitáveis, como a de ator de filmes pornográficos. E agora estava ali, ao lado dos cidadãos de bem. Era uma história digna de um filme. A sua luta é a minha luta, pelo fim da corrupção. Frota Federal 1777. Pois é, eu sou desses que acredita na redenção de personagens como Alexandre Frota e pretendo continuar sendo. Mas, no caso de Frota, eu estava enganado. Assim como Joyce Hasselmann, Frota traiu o bolsonarismo na primeira oportunidade, ainda em 2019, no primeiro ano de governo. Resultado, depois de protagonizar bate-bocas na Câmara, Frota foi para o PSDB. E agora saiu uma notícia fresquinha de que, diante do apoio do ex-governador Márcio França a Bolsonaro, Frota pretende deixar o PSDB. Dizem por aí que o ex-ator pornô, ex-bolsonarista e agora ex-tucano pode se filiar ao PT. Não por acaso, ele aparece nessa foto fazendo o tradicional L, que pode ser de Lula, mas também pode ser de ladrão, larápio, leviano ou libertino. Agora chegou a vez dele, o ex-ministro fanfarrão Abraham Weintraub. À frente do Ministério da Educação de Bolsonaro, Weintraub teve realizações notáveis, como esse vídeo aí. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida
tenta macular a imagem do MEC. Weintraub sempre foi uma espécie de profeta do caos, acumulando polêmicas e mais polêmicas num ministério aparelhado pela esquerda. Incapaz de ficar com a boca fechada, Weintraub engoliu muitos mosquitos. Mesmo assim, sempre contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ainda mais depois de dizer essas palavras numa famosa reunião ministerial. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Diante de ameaças vindas de ministros do STF, Bolsonaro arranjou para o ex-ministro um cargo no Banco Mundial, mas a vontade de causar era maior. Depois que a poeira baixou, Weintraub voltou ao Brasil e, por algum motivo, se voltou contra o presidente que o protegeu, dizendo coisas como essas. Eu não acredito mais na honestidade do presidente Bolsonaro. Antes, eu diria o seguinte, não, ele está sendo bobo, ele está sendo usado, ele não está vendo. Eu acho que ele é uma pessoa desonesta. Eu acho que o presidente Bolsonaro mentiu pra gente, está mentindo, e ele vai continuar mentindo. É uma pessoa, eu vou falar aqui, com todas as palavras, eu acho que o presidente Bolsonaro é uma pessoa desonesta. Resultado: Abraham e seu irmão Arthur, candidatos à Câmara, conseguiram juntos pouco mais de 6 mil votos. Teve ainda o ex-ministro Henrique Mandetta. Lembram dele? Ministro da Saúde no começo da pandemia de Covid-19. Ele baixou a cabeça para a OMS, pregou isolamento social, lockdown, disse para as pessoas procurarem atendimento só se passassem mal. Foi contra o uso daquele medicamento, cujo nome eu não posso falar, senão o YouTube reduz o alcance deste vídeo. Enfim, Mandetta foi perfeitamente submisso aos pandemínios. Aí você vê Mandetta em todo o seu esplendor durante aquele circo que ganhou o nome de CPI da Covid. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula. No auge da pandemia, Mandetta chegou a ser até cogitado como o nome da tal terceira via ao Planalto. E parece que essa fantasia lhe subiu a cabeça por um tempo. Com os pés mais no chão, ele tentou uma vaga ao Senado e levou o famoso vareio da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela teve 60% dos votos na corrida ao Senado pelo Mato Grosso do Sul contra 15% de Mandetta. Um detalhe que torna essa história ainda mais deliciosa. O general Pazuello, que sucedeu Mandetta no Ministério da Saúde e foi atacado até não poder mais durante a CPI da Covid, acabou como um dos deputados federais mais votados do Rio de Janeiro.